O fato de muitas vezes você se sentir cansado não quer dizer que você trabalha demais ou porque você se entregou demais dentro de algum projeto ou a sua vida está muito corrida. Muitas das vezes é completamente o contrário. O nosso corpo ele funciona diferente das máquinas comuns. As máquinas, quanto mais elas são gastas, menos eficientes elas ficam. E o nosso corpo funciona da maneira contrária a isso. Quanto mais nós utilizamos nosso corpo e nós mantemos o nosso corpo em movimento, mais energia e melhor o nosso corpo fica. E o pior disso tudo é que tem gente pedindo força para Deus, gente pedindo bênçãos para Deus, quando na verdade não consegue estruturar o próprio corpo para poder suportar tudo isso. Lembra de uma coisa, grandes mudanças não é só psicologicamente, emocionalmente ou espiritualmente, não. Ela é também física. O nosso corpo precisa de cuidado. Assim como a Bíblia diz em 1 Coríntios que o corpo ele é o templo do Senhor. E muitos dos nossos erros, na maioria das vezes, é não cuidar da devida forma, da maneira correta do nosso corpo. A Bíblia nos fala que o corpo, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E o fato de você não cuidar do seu corpo significa que você não está cuidando do templo de Deus. Cuidar do corpo não é somente por estética, a estética é a consequência daquilo que você faz. Querendo ou não, se você seguir uma dieta correta, uma dieta saudável, treinar todos os dias, se manter ativo todos os dias, praticar exercício, esportes todos os dias, o seu corpo com certeza ficará estético, porque é inevitável. Não é algo para se alcançar, é algo que vai acontecer se você praticar essas ações todos os dias. Negligenciar o próprio corpo é autonegação espiritual. Se você não cuida do seu corpo, você gera ansiedade, ansiedade gera tensão, raiva gera inflamação no seu organismo e a tristeza rouba toda a sua energia. E a culpa eu nem preciso dizer, você carrega um peso o tempo inteiro. Cada dia que você decide e opta por carregar mais uma vez a culpa de algo que já passou, algo que até mesmo já foi perdoado. Então o nosso corpo responde o tempo inteiro de maneiras positivas e de maneiras negativas de acordo com a maneira com que a gente cuida dele. Um grande erro da maioria das pessoas é associar que o pecado está na carne e ele realmente está na carne. Cuidar do corpo por bem-estar, por manter o corpo em forma e ter uma vitalidade é uma coisa. Cuidar do corpo somente por vaidade e descumprir a sua ética e a sua moral e buscar coisas que não são saudáveis para o seu corpo para alcançar um resultado estrondoso, gigantesco, aí é outra coisa. Você precisa saber o que o seu corpo necessita. Seu corpo necessita de uma quantidade maior de hormônios, de fazer uma reposição hormonal. O seu corpo precisa de quais tipos de nutrientes, quais tipos de aminoácidos, qual tipo de substância o seu corpo necessita para poder continuar vivo cada dia mais, de uma maneira ainda mais saudável. Quantas vezes eu preciso treinar dentro da minha semana, dentro do meu mês? O que eu preciso fazer para manter as minhas articulações bem, as minhas fibras musculares bem, a minha estrutura óssea bem e principalmente a parte espiritual bem, porque o corpo é templo do espírito. E além do espiritual é cuidar do psicológico também, porque praticar exercícios físicos, seja academia, seja um crossfit, seja uma luta, um atletismo, libera dopamina cara. E eu já falei de dopamina cara para vocês aqui várias e várias e várias vezes. Essa é a grande importância de você cuidar da sua estrutura, porque para tomar pancada, para aguentar tranco, o seu corpo precisa estar bem. E a maneira, muitas das vezes, de você corrigir certas coisas dentro da sua cabeça é somente cuidando do físico. Não adianta você se matar por dinheiro, você se matar para poder conquistar tudo quanto é coisa na vida e chegar no final e gastar tudo para poder repor a saúde. Muita gente associa o fato da riqueza, que tipo, eu preciso trabalhar, me matar de trabalhar para depois eu vou gastar o dinheiro todo em saúde. Cara, não. Você trabalha muito, mas uma hora do seu dia você cuida do seu corpo. Tome cuidado com o que você vai colocar para dentro. Nosso corpo é uma máquina e uma máquina maravilhosa. Afinal de contas, foi Deus quem criou essa máquina. Ela funciona em perfeito estado se nós colocarmos o combustível certo e cuidarmos dela da maneira
certa. O ato de treinar todos os dias libera dentro do nosso organismo endorfina e dopamina, a tão grande dopamina. E o fato de você comer bem, comer comida saudável, ter uma dieta saudável. E lembra, eu não estou falando de regime, tá? De você cortar tudo para poder emagrecer. Não, é você ter uma alimentação saudável de acordo com o objetivo que você quer alcançar, seja emagrecer ou seja crescer. Comer bem regula a serotonina do nosso cérebro, ou seja, nós conseguimos estruturar bem a nossa cadeia hormonal e nós conseguimos descansar e relaxar com muito mais tranquilidade e muito mais facilidade. A gente para de ter tensão muscular, a gente diminui a inflamação do nosso corpo inteiro. Além de tudo, o ato de treinar e comer bem melhora o nosso sono. E o nosso sono, quando nós dormimos, ele libera um hormônio muito importante, tanto para a qualidade do descanso, quanto também para a recuperação do nosso corpo, que é a melatonina. Negligenciar o autocuidado que você tem com você vão te trazer problemas absurdos, como perda de memória, cansaço um atrás do outro, sem imaginar por que eu tô me sentindo tão cansado assim, por que eu tô esquecendo de tantas coisas assim, por que eu tô me estressando com tanta facilidade assim, porque os seus hormônios estão bagunçados dentro da sua cabeça. Toma cuidado com uma coisa, por favor, nem tudo na sua vida é o demônio que tá causando não, tá bom? Muitas das vezes é a sua falta de autocuidado. Muitas das vezes a gente se estressa do nada, explode do nada e a gente bota a culpa no capeta. Não é assim que funciona muitas das vezes, tá? Muitas das vezes é você que não está cuidando do seu corpo. Agora, se você alinha tudo isso, você está cuidando do seu sistema inteiro, espiritual, emocional, psicológico e físico, e essas coisas perduram a continuar acontecendo, aí nós precisamos criar um alerta espiritual para tudo isso. E o grande problema de todo mundo é que se as coisas erradas matassem rápido, logo e de uma vez, ninguém cometeria. Mas não, o fato de você não treinar, de você ficar acomodado e o seu cérebro querer economizar energia todo bendito santo dia, porque afinal de contas ele é uma máquina eficiente, porém ele é preguiçoso. Nós carregamos uma carga genética de milhares de anos, onde o nosso cérebro ele se adaptou para economizar o máximo de energia possível, porque nossos antepassados, muito antes, há milhares de anos atrás, nós não conseguíamos distinguir quando iríamos comer de novo ou não. Então o cérebro fez o quê? Eu vou criar sistemas e uma maneira para que eu possa economizar o máximo de energia possível, porque eu não sei quando o indivíduo que eu habito vai poder comer de novo. Então se você é uma pessoa que não treina, você é uma pessoa que não tem o seu autocuidado, e quando eu digo autocuidado é você conhecer e saber sobre o que você come, sobre o que você ingere. Se você é a pessoa que toma e bebe refrigerante diariamente, você tem um nível menor de oxigenação dentro do seu organismo. Eu parei de beber refrigerante desde o início deste ano de 2025. Eu fiz uma promessa de não beber mais refrigerante. As minhas noites de sono melhoraram, a minha disposição melhorou, a minha memória melhorou. Eu sou uma pessoa que já vem do esporte há muito tempo, né? Vem do atletismo, do Muay Thai, agora treino, né? Agora já tem 2 anos que eu treino. Então tudo isso trouxe benefícios, tanto fisicamente, quanto na minha aparência, quanto no meu dia, quanto no meu sono, quanto na minha mente, porque o meu corpo ele aprendeu a regular tudo isso. Agora meu corpo não tem que gastar energia para poder curar uma inflamação. O meu corpo não tem que gastar energia para liberar hormônios de cortisol, de adrenalina de maneira desnecessária, porque eu não estou sabendo regular o meu sistema. Dessa forma não acontece mais com tanta frequência, porque afinal de contas nós somos humanos e nós precisamos regular todo o nosso corpo, desde o mental até o espiritual. Então muitas das vezes o nosso corpo pode estar em perfeito estado, mas se a gente não está cuidando do nosso mental e nem do nosso espiritual, grandes problemas também, como a gente ter um emocional desestabilizado, pode ser prejudicial para o nosso corpo inteiro também. Então não é só sobre cuidar do seu corpo, é sobre alinhar todo o seu corpo. Alinhar a parte emocional, alinhar a sua parte cognitiva, a sua área do conhecimento, a sua parte emocional, é alinhar tudo isso para que todo o sistema esteja devidamente lubrificado e esteja funcionando da maneira correta. Algo grandioso que acontece no corpo humano é a autoestima. Como você vai buscar ter autoestima e vai querer melhorar a sua autoestima, sendo que você não entrega 100% de você todos os dias? Como você vai querer e exigir
ter uma autoestima boa, sendo que você sabe que não está entregando 100% de você. Nós estamos cansados de ver no mundo hoje em dia pessoas buscando cirurgias plásticas, buscando harmonizações faciais, buscando mudar o corpo absurdamente, injetando coisa, tirando coisa, porque acha que aquilo dali vai mudar o corpo dela de uma maneira onde ela não vai precisar mais se cuidar. E esse é o grande engano de todo mundo, principalmente as pessoas que fazem lipoaspiração. Para vocês terem uma ideia, a lipoaspiração é uma cirurgia que pode levar à morte, porque é muito agressiva. É uma das cirurgias mais perigosas na área da medicina. E as pessoas acham que é só fazer uma vez e aí pronto, acabou. Eu vou ter uma barriga sequinha, vou ter uma barriguinha assim para sempre. Não é assim que funciona. Caso você não venha cuidar do seu pós-cirúrgico, caso você não venha fazer uma reeducação alimentar, tudo isso vai voltar e vai voltar pior. Sabe por quê? Porque todo o seu abdômen, todo o seu corpo de onde você tira gordura de maneira cirúrgica não está mais da forma genética que era. Então as pessoas que fazem lipoaspiração e depois engordam de novo, engordam de maneira completamente desproporcional do que era antes. Então as pessoas acham que é somente fazer isso e vai ser solucionado. Não, exige muito mais cuidado do que era para ter antes disso. Então a humanidade está tentando fugir para uma aceitação, para olhar e dizer, eu sou aceito, eu também sou bonito e eu também sou uma pessoa atraente. Cara, às vezes não. O seu corpo, ele reflete a sua alma, ele reflete o que está por dentro. Se você é uma pessoa que é obesa, se você é uma pessoa que não cuida do seu corpo, se você é uma pessoa que não está nem aí para a sua aparência, a gente já sabe que você é uma pessoa descuidada, que você é uma pessoa que não está nem aí para nada e você ainda exige e quer exigir das pessoas a aceitação ainda. Isso não faz nenhum sentido. Pessoas se esforçam todos os dias para serem disciplinados todos os dias, para alcançar um corpo incrível todos os dias, uma mentalidade incrível todos os dias, um emocional, um espiritual todos os dias, e você quer tomar o pódio dele no grito. Não faz o menor sentido. Ou trabalhamos duro para poder alcançar os nossos objetivos, ou nunca teremos o mérito de estar em cima do pódio. E sabe qual que é o pior? É que Deus, ele deu 2 mandamentos para nós. O maior é amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. O fato de você não cuidar do seu organismo e do seu corpo é um ato de desamor, é um ato de não amar a si mesmo. Porque se você sabe que o que você está comendo, o fato de não treinar, o fato de estar usando drogas, o fato de não estar dormindo direito, está somente regredindo e reduzindo a sua vida, o quanto tempo você vai morrer mais rápido. Se você tem ciência disso e não faz, você está se matando e adiantando a sua morte todos os dias. Isso não é um ato de amor, isso é um ato de desamor. Se você não cuida do templo do Espírito, você está pecando, é um pecado. E eu falo que precisamos separar o autocuidado da vaidade extrema. Vaidade é você buscar algo independente da consequência negativa que terá. Não é assim que funciona. Você treina para ser uma pessoa saudável, você treina para ter mais combustível, você treina para que, caso aconteça um acidente na sua vida, a principal carga energética que o seu corpo utiliza quando você está doente ou sofre um acidente é massa muscular. A massa muscular é a principal maneira que o corpo busca para poder retirar energia de algum lugar para poder se curar. Massa muscular não é só ficar bonito, é literalmente você ter uma carga e uma chance de viver caso alguma coisa, alguma tragédia aconteça com você. E o fato de você não se cuidar é você não conseguir enxergar o valor naquilo que Deus criou. O corpo, ele é uma máquina divina. O ato de treinar renova as suas mitocôndrias, melhora a sua energia, a sua carga genética, e não tem como você alcançar o seu propósito se você não tiver energia. Se você não saber dar manutenção no seu corpo, não existe como você ter energia para poder alcançar o seu propósito. Porque quando o corpo tem que ficar se reparando, quando o corpo está inflamado o tempo inteiro e ele precisa ficar gastando energia, ele vai gastar energia para poder curar essa inflamação. Ele vai gastar essa energia para poder tentar recuperar algo que era para você estar construindo. Precisamos saber que
tanto quanto o jejum é incrivelmente benéfico para o nosso organismo também, não somente para o espiritual, mas como para o nosso organismo, porque o fato de você fazer um jejum de 72 horas, 3 dias sem você comer, o seu corpo ele entra num estado chamado de autofagia. Autofagia é onde ele começa a consumir células cancerígenas e células e tecidos que estão estragados. Da mesma maneira que precisamos entender que o jejum é muito importante, também precisamos entender que a alimentação, quando não estamos no jejum, também é muito importante. O fato de treinar também, quando não estamos em jejum, também é muito importante. E se o corpo ele é templo do Espírito, significa que o Espírito está em nós também. E o fato de nós não nos cuidarmos e não cuidarmos do nosso corpo, significa que estamos deixando a nossa casa uma bagunça. Para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos calar todo o resto. Então, se treinar, praticar atividades físicas e comer bem regula todo o meu organismo, libera serotonina, dopamina, melatonina, logo o falatório da minha cabeça, a ansiedade e o caos, ele se cala. A minha mente e o meu sistema fica aberto para poder ouvir a Deus. E eu não estou dizendo que é somente isso. Sim, a prática de estar buscando a Deus em intimidade com Ele é mais do que essencial, porque não adianta também cuidar do corpo inteiro e não cuidar do espírito também, da parte espiritual também. O templo é onde Deus habita e você talvez tenha deixado esse templo em ruínas. Por mais que você ache, talvez não é o diabo que talvez esteja te atacando, te amedrontando e trazendo confusão e caos para sua vida. Talvez seja só o seu corpo gritando por socorro. Então, se você quer ter certeza da voz e daquilo que está causando, silencie o pedido de socorro do corpo, curando-o, dando manutenção. A nossa máquina é completamente diferente da máquina robótica que nós criamos, completamente diferente. As máquinas que nós criamos, quanto mais uso ela tem, mais desgastada e debilitada ela fica. Logo, ela precisa de muita manutenção também. O nosso funciona diferente. Quanto mais nós utilizamos o nosso corpo e desafiamos o nosso corpo, tanto o mental, tanto quanto o espiritual, tanto quanto o físico, o psicológico, o emocional, quanto mais confronto, quanto mais problema a gente arruma para poder resolver, melhor a nossa máquina fica, mais calejada ela fica. Mas também, assim como as máquinas robóticas, os carros, assim como os robôs necessitam de combustível, nós também necessitamos de combustível. Para você ter uma ideia, o que divide um material explosivo de um material que não é explosivo é a quantidade de energia que ele libera instantaneamente de uma vez só. Bum! Para você ter ideia, se você comer um cacho de banana, ele tem energia para mais do que 10 bananas de dinamite. Essa é a quantidade de energia que são os carboidratos. Só que o que difere é, as bananas não liberam energia de uma vez, igual uma banana de dinamite, entendeu? Mas se nós quimicamente formularmos algo para poder liberar toda essa energia das bananas, elas são mais explosivas do que 10 bananas de dinamite. Da mesma maneira funciona com o nosso corpo. Precisamos saber qual tipo de combustível e energia e carga que nós estamos colocando dentro do nosso organismo. Tem muitas pessoas que param para olhar e falar, eu nem como tanto assim e tô engordando, porque não é o quanto você come, mas o que você come. Comer 4 bombons de uma caixa da Garoto tem mais de 1000 calorias. Agora coloca 1000 calorias em um prato e eu te desafio a comer 600 calorias, de um prato de comida com uma refeição limpa, arroz, frango, feijão, salada, tudo isso com 600 calorias é um prato de pedreiro, literalmente. É uma grande quantidade de vitamina, é uma grande quantidade de proteína, carboidrato, é uma grande quantidade de caloria boa em vista das calorias ruins. E praticar aquilo que é ruim é muito mais fácil do que praticar aquilo que é bom. Então toma cuidado com qual é o tipo de combustível que você está colocando para dentro da sua máquina. Tem um livro que fala exatamente sobre isso, que se chama Mais Esperto que o Diabo. Aconselho você a ler também. Claro, meu livro também, que significa Como Desbloquear a Sua Voz em 7 Passos. Não é só sobre comunicação, é sobre confiança, é sobre alinhar o físico, o mental, o emocional e o espiritual. E igualmente aos nossos amigos máquinas,
precisam estar próximos de quem dá a manutenção e dos seus criadores para saber o que está acontecendo, porque só os criadores sabem aonde tem que dar o check-up e encontrar aonde está o problema. Assim somos nós também. Precisamos sempre estar mais próximos, cada dia mais, de quem nos criou, porque Ele nos dá a sustentação que nós não conseguimos fazer sozinho. Porém, Deus vai fazer tudo por nós, menos aquilo que nós temos que fazer. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que esse conteúdo tenha tocado você. Se você se sentiu tocado por este vídeo, eu peço a você que encaminhe esse conteúdo para mais umas 3, 4 pessoas. Não esqueça de comentar aqui embaixo. Nos comentários também eu estou deixando o link, tá bom? Do nosso livro para que você possa ler, acessar e desbloquear a sua confiança e a sua autoridade também. Não esqueça de ativar o sininho de notificações caso você esteja assistindo esse conteúdo aqui lá no YouTube, ou melhor, aqui no YouTube, porque você vai ser sempre notificado de todas as vezes que sair um conteúdo novo aqui no canal. E a moral disso tudo é: cuide de todas as áreas da sua vida, principalmente do seu espiritual, do seu corpo, do seu físico e do seu emocional. É isso, e eu te aguardo no próximo vídeo.